Eu acredito que deva existir algumas habilidades. São necessárias para ter um líder missionário eficaz. A Bíblia fala um pouquinho dessas habilidades, o que o missionário precisa ter para ser eficaz no seu trabalho. Sim, sim. A gente pode assim inferir em vários casos ou cases bíblicos de habilidades. Por exemplo, vamos citar o caso aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, perfeito? Apóstolo Paulo. A gente encontra Paulo tendo uma grande assim habilidade, sensibilidade ao encontrar-se com as pessoas. Então, um missionário tem que ter sensibilidade. Ele chegou em Atenas e ele, ao observar os atenienses com a sua idolatria, né, adorando deuses falsos, Paulo observou lá, teve sensibilidade. Ele confrontou essa cultura com o próprio evangelho, sem deixar de valorizar, tá certo, aquelas pessoas também. Então, primeiro, sensibilidade. Perfeito? Segunda coisa importante que o missionário precisa ter, ele precisa, de certa forma, ter no seu escopo, né, de formação, ele tem que ter adaptabilidade. Ele tem que se adaptar a certas circunstâncias que às vezes não são as melhores. Vou citar aqui, por exemplo, um caso bíblico que vai ilustrar bem esse caso aqui da adaptabilidade, certo? Quer ver um detalhe aqui? Por exemplo, quando o próprio Paulo, ele chega em Corinto, ele vê lá que aquele local era um local bastante secular, porque Corinto era uma cidade cosmopolita, mais de 400 mil habitantes, vários idiomas era falado lá, gente de todo canto do mundo. E ele agora pensou, como é que eu vou pregar o evangelho nessa cidade? Será que todo mundo vai na igreja? Não iria. O que é que Paulo faz? Paulo, ele começa a fazer tendas e ele começa a pregar o evangelho na rua, no comércio dele, uma adaptabilidade da missão, certo? Então, isso aqui é muito importante também para poder ter sucesso. Eu não posso ser bitolado apenas com um método de missão. Eu preciso adaptar. Ellen White fala assim, no livro Evangelismo, página 484, nós devemos adaptar nosso trabalho à condição do povo e ao encontro dos homens no terreno deles. Então, adaptabilidade, certo? Muito importante. Outra coisa que é necessário ter é a coerência. Então, olha só, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu tenho que ser coerente. É tanto que Paulo aconselha Timóteo, seja, tá certo, essa pessoa coerente. Cuidado contigo, cuidado com a doutrina, cuidado, né, com a palavra na tua vida, Timóteo. As pessoas não vão te valorizar, não vão levar você a sério. Então, essa coerência é muito importante na vida também do missionário. Eu poderia citar também aqui a contextualização. Preciso contextualizar também a mensagem. Eu não posso, por exemplo, a gente está com a Bíblia aqui, você que está em casa, né, nos ouvindo aí, estou com a Bíblia aqui. Eu preciso transportar o texto bíblico de forma bastante fidedigna, sem corromper o evangelho, mas sem deixar também que as pessoas não entendam o texto bíblico, certo? Então, é necessário que a gente possa ter essa abertura com relação à cultura também. Então, eu poderia citar, são dados importantes. Eu poderia colocar também aqui, por exemplo, a resiliência, né? A gente comentou também agora há pouco, é importante. Poderia citar aqui também que o missionário, né, é necessário que ele tenha, né, um foco, né, lá do final, o que é que eu quero chegar, né? Já ter um planejamento, né, na sua cabeça, um planejamento de missão. Tudo isso é importante para o missionário. Então, eu resumiria a resposta a essa pergunta em basta ser o modelo de Cristo, né? É isso aí. Basta seguir o exemplo de Cristo. O senhor destacou aqui fé, compaixão, resiliência, propósito de salvação e intencionalidade. O senhor falou outros, mas esses me chamaram bastante atenção. Então, basta seguir os passos do mestre. É isso aí. Que você vai ter todas as características necessárias, habilidades necessárias para ser um líder missionário eficaz. Perfeito, perfeito.